Ellen White falou muitas coisas sobre a maçonaria, sobre sociedades secretas, e neste vídeo nós vamos comentar aqui sobre algumas citações que ela falou a respeito disso. Se o cristão pode ser ou pode pertencer a sociedades secretas. Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços, e dai ouvidos, todos vós de países distantes, cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselho juntos, e isso tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim, com uma mão forte, e instruiu-me de que não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digai vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem estejais atemorizados. Santificai ao Senhor dos exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. Pessoas há que perguntam se é direito cristãos pertencerem aos maçons e a outras sociedades secretas. Considerem eles as passagens acima citadas. Se somos, na verdade, cristãos, precisamos sê-lo em toda parte e considerar e dar ouvido ao conselho dado para tornar-nos cristãos segundo a norma da palavra de Deus. Em vossa ligação com sociedades mundanas, estai vós mantendo o concerto que fizeste com Deus? Tende essas associações a dirigir-vos a mente ou a de outros para Deus, ou estão elas afastando o interesse e a atenção dele? Fortalecem elas vossa ligação com os instrumentos divinos, ou volvem-vos a mente para o humano em lugar do divino? Estais vós servindo, honrando e glorificando a Deus, ou estais desonrando e pecando contra Ele? Estais vós ajuntando com Cristo ou espalhando? Se bem que haja nessas associações muita coisa que pareça ser boa, há de mistura com isso muito que neutraliza seu efeito e torna essas associações prejudiciais aos interesses da alma. Temos outra vida, vida que não é mantida pela comida temporal. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não se podem unir aos maçons ou a outra qualquer organização secreta. O selo do Deus vivo não será colocado em ninguém que mantenha tal ligação depois que a luz da verdade fugiu em seu caminho. Cristo não está dividido e os cristãos não podem servir a Deus e a Mamon. Diz o Senhor: saí do meio deles, apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Quais são nessas sociedades os assuntos preferidos de conversação? Quais são os temas que excitam interesse e dão prazer? Não são eles a satisfação dos sentidos, comer e beber e buscar os prazeres? A presença de Cristo é desconhecida nessas reuniões. Não se faz a Ele nenhuma referência. Sua presença não é desejada. Onde e quando é Deus honrado por tais associações, em que é a alma, no mínimo, beneficiada? Cristo nunca leva seus seguidores a fazerem votos que os una com homens que não tenham ligação com Deus, que não se encontrem sob a controladora influência de seu Espírito Santo. A única norma correta de caráter é a santa lei de Deus, e impossível é, aos que fazem desta lei a regra da vida, unirem-se em confiança e fraternidade cordial com os que fazem da verdade de Deus mentira e consideram como nada sua autoridade. Entre o mundano e aquele que está servindo fielmente a Deus, há um grande abismo. Seus pensamentos e simpatias e sentimentos não se acham em harmonia acerca dos mais momentosos assuntos, Deus e a verdade e a eternidade. Uma classe está amadurecendo como trigo para o celeiro de Deus, outra como joio para o fogo da destruição.
Como pode haver harmonia de desígnios ou de ação entre elas? E cristãos que se ligam com associações mundanas estão se prejudicando a si mesmo da mesma maneira que desencaminhando a outros. Os que temem a Deus não podem escolher por companheiros os ímpios e ficar eles próprios incólumes. Nessas sociedades, eles são postos sob a influência de princípios e costumes mundanos, e mediante o poder da associação e do hábito, a mente se torna mais e mais conformada às normas do mundo. Esfria seu amor para com Deus e não tem nenhum desejo de comunhão com Ele. Tornam-se espiritualmente cegos, não podem ver nenhuma diferença particular entre o transgressor da lei de Deus e os que o temem e guardam os seus mandamentos. Eles chamam ao mal bem e ao bem mal. O esplendor das realidades eternas se esvaece. A verdade pode lhes ser apresentada de maneira convincente, mas eles não têm fome do pão da vida, nem sede das águas da salvação. Bebem das cisternas rotas que não podem conservar as águas. Oh, fácil coisa é, pela associação com o mundo, contagiar-se com o seu espírito, ser moldado por suas maneiras de ver as coisas, de modo que não discernamos a preciosidade de Jesus e da verdade. E justamente na medida em que o espírito do mundo habita em nosso coração, regerá ele nossa vida. Essas associações, que não são regidas pelo amor e o temor de Deus, não serão achadas fiéis e retas para com o homem. Muitas de suas transações são contrárias à justiça e à equidade. Aquele que é demasiado puro de olhos para contemplar o mal não poderá ser participante de muitas coisas que têm lugar nessas associações. Vossa própria consciência dará testemunho da veracidade do que eu digo. O talento e a capacidade e o poder inventivo com que Deus dotou os homens são nessas associações demasiadas vezes pervertidos como instrumentos de crueldade, de iniquidade, de egoísmo, na prática da fraude para com os seus semelhantes. Naturalmente, tudo isso é negado pelos membros dessas corporações. Deus, porém, vê por baixo da aparência aprazível, atraente, os motivos secretos, básicos e a real atuação da associação. Ao passo que alguns deles pretendem fazer da palavra de Deus, em certo sentido, a base de sua organização, apartam-se largamente dos princípios da justiça. Os votos impostos por algumas dessas ordens exigem o tirar a vida humana quando os segredos da ordem são divulgados. Os membros também se comprometem, sob certas circunstâncias, a inocentar o culpado da merecida punição. Para com os que trabalham contra a ordem, exige-se dos membros seguir uma direção que não está absolutamente em harmonia com a lei de Deus. A fraude permeia essas associações secretas e ninguém pode estar ligado com elas e ser livre perante Deus e o céu. A natureza moral é arrastada àquilo que Deus declara injusto, que é contrário à sua vontade e aos seus mandamentos. Uma pessoa que professa amar a Deus pode nessas associações ser colocada em posições que sejam consideradas honrosas, mas aos olhos de Deus está manchando sua honra como cristão e se separando mais e mais dos princípios de justiça e verdadeira santidade. Está pervertendo suas faculdades que foram compradas pelo sangue de Jesus. Está vendendo sua alma por nada. Na revelação de seus justos juízos, Deus dissolverá todas essas associações, e quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, revelar-se-á o caráter dessemelhante ao de Cristo de todas essas confederações. Aqueles que preferem unir-se com essas sociedades secretas estão rendendo homenagem a ídolos tão insensíveis e destituídos de poder de beneficiar e salvar a alma, como o são os ídolos dos hindus. Essas sociedades oferecem algumas vantagens que, do ponto de vista humano, parecem grandes bênçãos, mas não quando julgadas pelo padrão do Senhor. Por trás de suas aparentes vantagens, ocultam-se instrumentos satânicos.
Quanto maior a renda atraída ao tesouro, tanto maior e mais profundo o mal. O ganho profano que tem enriquecido essas sociedades há de, quando rastreado em todos os seus efeitos, demonstrar-se uma maldição. Nessas associações são mantidos princípios que colocam os homens sob o poder enganoso de Satanás, desviando das seguras sendas para a rebelião contra Deus e desconsideração de sua santa norma de justiça. O cristão deve cortar todo o laço que o ligue a essas sociedades secretas. Eles não podem ser leais a essas organizações e leais a Deus. Ou essa ligação é cortada, ou lhes ficareis mais semelhantes. E, em resultado, lhes ficareis mais plenamente unidos, e cortareis o laço que vos prende aos que amam e temem a Deus. O cristão abandonará essas coisas que são embaraço à sua espiritualidade, por maior que seja o sacrifício. Melhor é perder dinheiro, bens e a própria vida, do que pôr em risco os interesses vitais da alma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.